Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e estamos aqui hoje começando uma aula sobre uma das regiões mais incríveis para a produção de vinho no mundo. E é uma das mais espetaculares, é realmente muito legal essa região. Ela é linda, ela tem uma beleza natural realmente única, faz vinhos espetaculares e essa região é Ribera del Duero, na Espanha. É uma região que já posso antecipar para vocês que faz vinhos, a sua grande maioria tintos, mais intensos, um pouco mais encorpados, a maioria deles com potencial de guarda grande. E são vinhos que têm uma régua de qualidade um pouco maior, mas também uma régua de preço um pouco maior. Tem vinhos muito baratos, é difícil encontrar vinhos baratos vindo de Ribera. É como Priorat, né, que é outra região espanhola, que é difícil encontrar vinhos econômicos. Por quê? Porque a regra de produção na denominação já é uma regra de produção um pouco mais exigente. É uma regra um pouco maior. E isso faz com que os vinhos acabem sendo um pouco mais concentrados, um pouco mais intensos, mas também fiquem um pouquinho mais caro para a sua produção. Mas a qualidade média, de modo geral, é mais alta. E não tem como a gente começar a falar de Ribera sem falar do vinho que colocou Ribera como grande referência de qualidade e que chamou a atenção do mundo para esse local, para a produção de vinho aqui, que é nada mais, nada menos do que Vega Sicília. Vega Sicília é uma vinícola que existe aí desde 1864, mais ou menos, e que comprou videiras, comprou mudas de Bordeaux e começou a fazer um vinho estilo Bordeaux, né? Um vinho mais concentrado, intenso, mais potente. E com o passar do tempo, esses vinhos começaram a ser muito valorizados e começou a chamar a atenção do mundo para esse vinho e começou a chamar a atenção do mundo para essa região. Então, Vega Sicília faz um trabalho muito legal no sentido de destaque. E claro, tem o seu protagonismo, acabou ganhando um grande destaque internacional e acabou atingindo preços realmente muito altos. Os preços dos vinhos Vega Sicília, né? Vega Sicília, aqui em Ribeira, a Vega tem outras vinícolas, inclusive tem em Toro, que é outra denominação, não é muito longe aqui de Ribeira, tem Tokai, mas os vinhos de Vega, que são 3 vinhos, são realmente muito bons, são caros. Tem o Vega Sicília único, que é o ícone, né? É a grande referência. Depois tem o Valbuena, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E tem o Allion, mas são 3 vinhos realmente impressionantes. São vinhos realmente de muita qualidade. Esses vinhos, quando começaram a ganhar grande relevância, grande importância, todo mundo começou a olhar para essa região. Mas outras grandes vinícolas foram surgindo, né? As chamadas bodegas, né? As famosas bodegas espanholas. E hoje, um dos vinhos mais caros do mundo vem aqui de Ribeira, que é Pingus. Pingus é um vinho que os críticos gostam de chamar de cult wine, aquele pequeno produtor que faz poucas garrafas numa qualidade muito alta. Esse vinho foi muito premiado, ainda é muito premiado, e hoje ele é um daqueles vinhos que ele chega a custar 3, 4 vezes mais caro que Vega Sicília. Então ele é um vinho muito conceituado. Só que essas duas vinícolas, tanto Vega quanto Pingus, elas não recebem visitantes. Tá? Então, para conseguir visitar eles, só tem que, enfim, tem que ser através do importador, é bem complicado. Mas Ribeira tem várias outras vinícolas legais que dá para visitar, que vale muito a pena, né? Vale muito a pena visitá-las. Bom, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de uma região que já tem região espanhola, então nós estamos na Espanha. Nós estamos aqui numa parte um pouco mais norte da Espanha. Até marquei aqui nesse mapa para vocês
aonde fica a Ribeira del Duero. Já vou explicar tudo, vou explicar o nome, as influências, tudo sobre a região a gente vai aprender. Inclusive, estou vendo, vocês estão trazendo aqui nos comentários vários vinhos legais que vocês já provaram aqui da região, bem legal, bem bacana. E já vou trazer aqui vou trazer as interações aqui, a gente dá mais uma conversada. E vocês estão falando muito de Tempranillo. É a uva principal aqui. Só que dificilmente eles chamam menos aqui a uva de Tempranillo. A gente já vai ver isso também. Mas ela fica na região um pouco mais centro-norte da Espanha. E o que acontece aqui? A gente está próximo do oceano, certo? Tanto que a gente tem aqui do ladinho, a gente tem Rioja, aqui bem próximo, não muito longe de Ribeira. Ribeira está aqui marcadinho, né? Aqui é Ribeira. Então a gente tem aqui Rueda, que é famoso pelos seus vinhos brancos. Depois um pouquinho mais aqui para a esquerda a gente tem Toro, que é famoso pelos seus vinhos tintos. Mas Ribeira é aquela região que é uma denominação de origem espanhola. Espanha tem mais de 70 denominações de origem, áreas que tem, né, o direito de usar o nome e é regulamentado esse nome, protegido por uma denominação. Ribeira, ela tem algumas peculiaridades, além do fator geográfico, nós vamos falar agora. Mas Ribeira conseguiu uma valorização pelos seus vinhos, para a região, acima da média das outras regiões, das outras denominações da Espanha. É impressionante, chama muito atenção isso. A régua dos vinhos de Ribeira é alta. A régua dos vinhos, tanto de qualidade quanto de preço, são altos. E isso é legal. E a gente está falando de uma região que mais de 90% da sua produção, a gente está falando aí 96%, 97%, toda a produção de vinho em Ribeira del Duero são tintos. E são tintos que têm uma maior quantidade, né, para predominância de Tempranillo no corte, que é a uva principal da região, mas são tintos normalmente mais intensos, mais potentes, mais concentrados. Esses dois que eu já falei para vocês aqui, tanto Vega Sicília quanto Pingo, são vinhos de longa guarda, então é bem comum os vinhos aqui serem vinhos para uma guarda maior. Nem todos necessariamente precisam ter passagem por madeira, mas a grande maioria vai ter. Já explico isso tudo para vocês. O que é legal da gente pensar é que a gente está falando da Espanha. Então, aqui nesse gráfico, a gente está vendo a Espanha. Só que o que a gente está vendo nesse gráfico aqui são as regiões, né? As regiões da Espanha. E o que acontece? Na verdade, a Espanha ela é dividida em 17 regiões autônomas, que pertencem à mesma lei. Inclusive, a gente vê, né, seguidamente tem esses atritos, né? Que tem lá a Catalunha, o País Basco, enfim, são todas regiões autônomas que pertencem a um mesmo país, uma mesma lei, mas que tem sua certa uma independência. A gente está falando de uma região produtora que fica nessa área aqui, chamada Castilla e León. Tá vendo? Vocês estão vendo azulzinho aqui? Esse azulzinho aqui bem grande, aqui bem no centro-norte. Né? A gente está vendo aqui do centro para o norte da Espanha, chamada Castilla e León, que é uma das maiores regiões geográficas e uma das que tem maior volume de produção da Espanha. E aqui tem muito, como é uma região muito grande, tem muita produção de vinho mais genérico, de vinhos, inclusive vinhos sem denominação de origem. Então tem um volume muito grande. Já a Ribeira se destaca exatamente por essa sua diferenciação pela qualidade dos seus vinhos. Então, a gente já sabe, né? Maior qualidade, de modo geral, geram vinhos com um preço maior também. E aí a gente já pode voltar para esse mapa. Aliás, deixa eu botar esse mapa aqui para vocês verem que essa região, essa macro região aqui que a gente está falando, essa grande região aqui chamada Castilla e León, ela é cortada, aqui, marquei no mapa para vocês verem, ela é cortada por um rio. E esse rio é o que vai dar nome nessa região. Que rio é este? O Rio Duero. O Rio Duero que começa lá bem próximo a Rioja, uma cadeia de serras que tem aqui, bem importante. E esse rio vai cruzar toda a área de Castilla e León. Inclusive vai cruzar essa área aqui, que fica bem no centro de Castilla e León, chamada Ribeira del Duero. E esse rio se chama Duero. Esse rio Duero, que ele também vai cruzar Portugal, aqui entrando pelo Douro, e saindo lá
em Vila Nova de Gaia, do ladinho da cidade do Porto. Esse rio, quando passa para o lado português, ele muda de nome. Na Espanha ele se chama Duero. Para o lado português ele se chama Douro. É o mesmo rio. Então o rio Douro nada mais é do que o rio Duero na Espanha, que vai cruzar toda essa macro região aqui chamada Castilla e León. E esse nome, então, Duero, vai dar um nome para essa região. Ribera del Duero, ou seja, na beira do rio Duero. Só que o que acontece aqui? É uma região linda, muito rica, gastronomicamente falando, com muitas vinícolas, e eu já trago umas dicas para vocês. Vale muito a pena visitar, tem que marcar para visitar tudo, tá? Mas tem muita coisa legal dá para conhecer com calma. Primeira coisa é, o que comer aqui? O clássico cordeiro com indicação de procedência, inclusive, né, que é o lechado assado, que é um cordeirinho que eles desmamam bem cedo, na verdade. Ele, quando ele é abatido, ele ainda tá mamando, é bem jovem. E ele é assado durante algumas horas em um forno a lenha. E este cordeiro, que se chama exatamente Lechado de Castilla y León, tem uma indicação de procedência, com uma regra bem rígida para a produção. E esse cordeirinho, ele é extremamente saboroso, muito tenro. E fica delicioso, simplesmente espetacular com os vinhos de Ribeira. Então, quem for a Ribeira, esse é um prato clássico dessa região. Realmente espetacular. O sabor é impressionante, a textura da carne é realmente espetacular. Então, eu recomendo fortemente. Por quê? Porque a harmonização ela é muito clássica. E isso a gente vê em muitas dessas regiões que tem a produção de vinho desenvolvida, a harmonização da comida com o vinho andando juntos. Isso a gente vê muito na Espanha, na Itália, na França, em outros países como um todo, a gente vê isso acontecendo. Aqui em Castilla y León não é diferente. Os vinhos de Ribeira harmonizam muito bem com lechado assado. Mas essa região também é uma região que ganha um destaque internacional tão grande que hoje ela é citada na maioria das publicações de avaliações de safra no mundo. Eu até trouxe para vocês aqui a última publicação que saiu da Wine Enthusiast. Eu gosto muito dessa tabela de safra deles. E a gente pode ver que na Espanha são 4 áreas que são avaliadas anualmente pelos seus vinhos. Então é a Catalunha, muito por causa dos vinhos do Priorat, Rioja, uma das regiões mais importantes, Ribera del Duero e a Galícia por seus vinhos brancos. Então a gente está falando aqui de uma região que é muito importante para a produção de vinho. E se ela é avaliada nas principais publicações, nas principais tabelas de safra, ela também é avaliada na Wine Enthusiast, na Wine Advocate. Enfim, dá para a gente ver que é uma região bastante importante. E aqui nessa tabela de safra, vocês podem ver que vai ter uma oscilação de qualidade média. Claro que o produtor sempre vai fazer um trabalho importante de diferenciação, mas vocês vão ver que é uma região que sofre com oscilação de safra. Por quê? Porque ela é uma região que tem muita continentalidade. Vou explicar isso para vocês. Os invernos são muito frios, os verões são bastante secos e quentes, e a gente vai ter um inverno mais longo, o inverno ele é um pouco mais frio. Então, assim, é uma região difícil, de modo geral, para a produção de vinho. Não é aquela região que, organicamente, a videira vai produzir em alta qualidade. Né? Vou explicar isso para vocês com um pouco mais de calma. Mas a gente tem uma oscilação de safra importante aqui. Claro que safras melhores, os vinhos vão ficar um pouco mais valorizados. Safras nem tão boas, os vinhos vão ficar um pouco menos caros. Mas, de modo geral, os vinhos têm um preço, um valor agregado um pouco maior. Tá? Já antecipo isso para vocês. Outra coisa, eu vou provar com vocês um vinho da safra 2015. É um vinho que é uma safra considerada uma safra de alta qualidade, né? Ou considerada aqui pela Wine Enthusiast, 93 é uma safra excelente, quase migrando para uma safra acima da média, né? Uma safra sublime, uma safra de altíssima qualidade. E aqui nessa tabela de safra está mostrando, olha, esse vinho tu pode beber agora, mas tu também pode guardar ele por mais um tempo.
Ele ainda vai dar uma melhorada e ainda pode se manter aí nessa alta qualidade por um bom tempo. Isso é um ponto importante. Aliás, eu vou colocar para vocês depois, para quem não baixou, eu vou colocar o material, vou botar essa tabela de safra da Wine Enthusiast para vocês baixarem, tá? Vou ficar no material lá para vocês, quem não baixou poder baixar também. E outra coisa, então, é uma região para produção de vinho super importante, produz a sua maioria de vinhos tintos concentrados e intensos, tem uma relação muito forte com a gastronomia e é uma região muito linda para se visitar. Muito linda. Porque ela traduz a beleza da Espanha. Ela traduz o terroir espanhol de uma forma muito, 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 muito nítida, muito clara, muito... É aquele lugar que eu chego em Ribeira, eu quero ficar em Ribeira. É Ribeira e Rioja. São dois locais que boa parte da minha família é de descendência espanhola, mas da Galícia, não é necessariamente aqui dessa área. Mas é uma região que ela é interiorana, ela é um pouco mais agrícola, então a gente vê assim essas pequenas ondulações. É uma região que tem altitude, os vinhedos estão acima de 700 metros e passam de 1000 metros de altitude. Então é uma região de planalto, com pequenas ondulações. A gente vê uma mistura de solos, calcário, argila, e sempre o Rio Douro aparecendo. Sempre o Rio Douro emoldurando não, mas literalmente cruzando a região. E o rio vai fazer um papel super importante. Aliás, vocês já ouviram uma história que os vinhedos na Europa não podem irrigar, os vinhedos na Europa não podem irrigar, não é bem assim, tá? Tanto que Ribeira, o consórcio regulador pode autorizar a irrigação dos vinhedos, sim, para anos muito quentes, tá? Pode autorizar. Não vai depender. Uma outra coisa importante da gente lembrar é que essa é uma região histórica muito importante. Aliás, ela faz parte do Caminho de Santiago. Um lugar para vocês conhecerem, daqui a pouco eu vou mostrar as cidades, as comunas, né, que ficam, as províncias como um todo, também são importantes, mas ela faz parte, Ribeira faz parte do Caminho de Santiago. E o Caminho de Santiago é uma região que a gente vê muitos peregrinos, a gente vê uma diversidade cultural muito grande, mas tem um conceito histórico muito importante. Por quê? Porque no Caminho de Santiago, que é um caminho muito antigo, a gente sabe que a gente encontra várias pequenas, pequenas comunidades, e a gente encontra dentro dessas comunidades, eles criavam monastérios. E esses monastérios que ajudavam os peregrinos, né, serviam como estalagem, alimentação para os peregrinos, também tinha a cultura do vinho. Tanto que quem faz o Caminho de Santiago, eu não fiz todo, fiz só uma parte, mas vou fazer. Uma coisa que tá no meu escopo aqui, que eu vou fazer o Caminho de Santiago, fazer o caminho francês. Só consegui aí me organizar um pouco mais, mas tá no meu radar. E quem faz o Caminho de Santiago tem vinho no percurso inteiro. E isso sempre aconteceu. Então o Caminho de Santiago também ajudou que se desenvolvesse a produção de vinho nessa região. E aqui tem registros que a gente tem produção de vinhos aqui pelos sacerdotes, enfim, há mais de 2000 anos. Então, esse é um ponto importante. A cultura do vinho já está presente aqui há muito tempo. E hoje, com o passar do tempo, o destaque foi ganhando, a gente já fala de pequenas e médias vinícolas, muitas delas com um enoturismo, mas lembrando, tá? Tem que marcar para vocês visitarem, principalmente agora que a gente vive esse momento aí envolto à pandemia. Mas vinícolas que são diferentes perfis, desde vinícolas pequenas como a Emílio Moro, que foi uma das vinícolas mais legais que eu fui na última vez que eu estive em Ribeira, foi a Emílio Moro, porque o atendimento deles lá é muito legal, o enoturismo deles é muito bacana. Até vinícolas grandes, Protos é uma vinícola grande, a gente tem Arzuaga, outra vinícola grande, e elas são relativamente perto, né? Depende como você programa a sua visita, elas são relativamente perto. E aí você tem uma estrutura de degustação muito boa, você tem hotéis aqui muito bacana, você tem restaurantes muito legais. Então é um local para enoturismo muito, muito bacana, vocês vão ser muito bem atendidos para quem for a Ribeira. Mas são muitas também pequenas vinícolas, mas pequenas vinícolas de alta qualidade, aquelas vinícolas familiares. Hoje são mais de 300 vinícolas aqui na denominação, mas também tem muitos outros produtores de uva
que também vendem as uvas para essas vinícolas vinificarem. Então, além das vinícolas, a gente tem as bodegas, a gente também tem, é uma região agrícola, então a gente tem muitos produtores que têm os seus vinhedos, produzem a sua uva e vendem a sua uva para algumas dessas vinícolas. Mas é linda, tá? Uma região que eu recomendo fortemente. Mas vamos entender o terroir, porque esse é um ponto importante. Por que esses vinhos são tão valorizados? Por que faz vinhos mais intensos, mais potentes? O que o terroir influencia? Quais são os fatores que direcionam para esse estilo de vinho? Primeiro, vamos entender isso aqui. Isso aqui é importante. O que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui do mapa de relevo da Espanha. Então a gente está falando, Ribera está aqui, ó. Tá nessa área que vai até Valladolid, mais ou menos, tá? Então tá aqui. A maior parte da produção tá mais para essa área que eu marquei em vermelho. O que nós temos aqui? Nós estamos próximo do Mar Cantábrico, certo? Certo. Mas o que acontece aqui? Primeiro, nós estamos também muito próximo do Mediterrâneo. O Mediterrâneo tá aqui, ó. Só que Ribera, ela fica protegida da maior parte dessas influências, principalmente do Mar Cantábrico, que chega muita umidade. Então chega muita umidade por aqui. Mas como essa umidade ela fica bloqueada na Cordilheira Cantábrica, ela não entra dentro dessa parte central aqui de Castilho e León. Ribera, gente, está cercado de cadeias montanhosas. A Cordilheira Cantábrica, o Sistema Ibérico e o Sistema Central. O que acontece? Eu vou limpar esse mapa aqui para vocês entenderem. Essa parte central aqui de Castilho e León vai ser uma parte mais protegida de boa parte das chuvas. Então, por mais que a gente esteja falando aqui com uma proximidade do mar importante, o verão aqui ele é um pouco mais seco, ele é um pouco mais quente. Mas isso aqui faz também que proteja daquela sazonalidade que o mar faz de moderação. O que acontece? Próximo ao mar, normalmente o inverno é menos frio e o verão é menos quente. O mar modera, né? Grandes massas de água fazem essa moderação de temperatura média. Aqui não. Aqui o inverno é muito frio e o verão é quente e é seco. Por quê? Porque esses conjuntos de cadeias montanhosas faz com que aqui dentro gere uma continentalidade maior, porque fica protegido dessa moderação que o mar faz. Então olha que legal. Aqui, onde está a Ribera, a gente tem uma continentalidade maior, por mais que o clima aqui seja de influência mediterrânea. E aí a influência mediterrânea a gente sabe que os verões são, de modo geral, um pouco mais longos, mais quentes e mais secos. Ou seja, no período de amadurecimento, é mais quente, é mais seco, que favorece para uvas, principalmente uvas mais tardias. Ajuda muito no amadurecimento das uvas. Os invernos são frios aqui, bem frios. Faz com que a videira descanse bastante. E mais um ponto importante. Nós já estamos aqui em Ribera em cadeias de serras e algumas montanhas. A zona de produção de Ribeira del Duero está acima de 700 metros e passa de 1.000. Então está mais ou menos de 700 a 1.100 metros de altitude. São vinhedos em altitude. Esses vinhedos em altitude, claro, esse relevo vai formar um relevo um pouco mais ondulado, mais ou menos em planalto, ou seja, aquelas áreas planas em altitude, com pequenas ondulações. Então a gente vê muito essas videiras aqui em Ribera, essas videiras que são em arbusto, porque para também aproveitar melhor a água que tem no solo, muito, a gente tem aqui espaldeira também, mas a gente vê muitas videiras em arbusto, a gente vê essas áreas planas, às vezes pequenas comunidades, muitas dessas comunidades ainda aquele estilo, comunidades muito antigas ainda, muito aquela arquitetura medieval. É muito lindo Burgos, quem vai a Burgos, mesmo uma cidade um pouco maior, ainda tem todo aquele ar medieval. E a gente vê essas áreas de vinhedos bem amplas, mas a gente vê pequenas ondulações, a gente já está em altitude, mas a gente não vê aquelas colinas tão amplas. A gente vê essas pequenas ondulações. E então aqui que a gente tem de pontos importantes. Altitude, que gera amplitude térmica.
A gente tem uma variedade de solos, que eu já vou explicar para vocês, que vai influenciar no perfil da uva e também no estilo do vinho, nas características dos vinhos. Mas a gente tem altitude. A altitude gera amplitude térmica. O que isso faz? Falei que os verões são quentes e são secos. Mas a gente tem altitude. A altitude faz com que a noite seja fria. Como a noite é fria, vai ter dois pontos que vão ser bem importantes no perfil dos vinhos, na maturação da uva. Primeiro, as noites frias retardam o processo de amadurecimento da uva. Faz com que esse ciclo de amadurecimento da uva, da videira, seja maior. E também faz com que retenha um pouco mais a acidez dos vinhos. Esse amadurecimento mais longo vai fazer com que a maioria das uvas vá desenvolvendo mais as suas características fenólicas, cor, tanino, aromas e sabor, ou seja, as características da casca da uva, porque vai amadurecendo de forma mais lenta, por mais tempo, vai concentrando um pouco as características, mas não vai perdendo acidez, porque a noite é fria, a videira vai descansando. Porque senão a uva ficaria passa, né? Passaria, ficaria muito, amadureceria demais. Esses fatores geográficos de ribeira, essa amplitude térmica, faz com que a videira, então, à noite descanse, vai retendo a acidez e vai amadurecendo por mais tempo a uva. Essa altitude maior faz com que a casca da uva, e aqui o clone que eles usam, a casca de tempranilho, é um pouquinho mais grossa. Eles vão chamar aqui, inclusive a gente vai chamar tempranilho aqui, a gente vai encontrar como alguns sinônimos. A gente já vai dar uma olhada nisso. Essa casca mais grossa também vai ter mais dessas características de cor, muito de aromas e sabores, mais estrutura tânica. O que eu estou dizendo para vocês? As uvas tintas de ribeira vão produzir vinhos mais tânicos, com mais cor, com mais intensidade de aromas e sabores. Esse já é um ponto importante quando a gente fala de ribeira. Ribeira, gente, a produção hoje, mais de 90, e vamos lá, né, 97, 98% da produção aqui são de uvas tintas. Ou seja, para vinhos tintos. O maior destaque de ribeira são os vinhos tintos. Inclusive agora eles estão com um projeto, vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eles chamam de White Ribeira, né? Ribeira Branca, que é também tentar trazer destaque para as uvas brancas. Inclusive tem umas que eles estão trabalhando, que é albilho, enfim, albilho branca, tentar dar destaque para os vinhos brancos. Porque o grande destaque aqui são os vinhos tintos. O grande destaque. E aí são os vinhos tintos à base de tempranilho, e entrando no corte, tempranilho sendo a protagonista, e entrando no corte algumas castas internacionais, como Merlot, Cabernet Sauvignon, né, a própria Malbec aparece, a gente tem a Garnacha tinta aqui. Então tem algumas uvas que entram no corte, mas a tempranilho sendo a protagonista. Já vou mostrar a regra da DO para vocês, né, da denominação de origem ribeira. Então, altitude, que gera amplitude térmica, um ciclo mais longo de amadurecimento. Tem um outro fator, é que esse ciclo, por ser uma região um pouco mais fresca, o inverno é muito frio, então aqui a gente tem muita neve no inverno. E aí o que acontece? Como a videira vai brotar um pouco mais tarde, essa brotação escapa dessas geadas mais tardias. Então isso é bom, porque senão poderia queimar, né, a brotação, poderia queimar a floração. Então, como o ciclo ele é mais longo, ele é um pouco mais tardio, ele acaba escapando desse inverno mais rígido e dessas intempéries que vão acontecer ali logo que está acabando o inverno e começando a primavera, que a videira começa a brotar e ali é um risco grande, né, de se a gente tem uma geada tardia, né, se a gente tem aquelas geadas de manhã muito intensa, pode queimar e perder a safra. Vocês estão entendendo que ribeira ela tem uma intensidade nas suas estações de ano, que ela tem uma intensidade nos seus dias, com dias quentes e noites um pouco mais frescas, e isso tudo vai influenciando na questão das safras. Por isso que a gente tem uma oscilação de safra importante, certo? Uma oscilação de safra importante. Estou vendo que vocês estão trazendo várias perguntas, eu já vou responder, tá? A gente vai fazer uma introdução aqui ao terroir para a gente entender um pouco melhor, e a gente para responder umas perguntas. Uma outra coisa importante que faz com que a região gere seus vinhos mais intensos e mais concentrados é que a regra de produção diz que
a, a, a densidade máxima e, na verdade, a produção, né, o volume máximo permitido é bem rígido para te ter o direito de usar o selo da denominação de origem ribeira, que é no máximo 7 quilos por hectare. Gente, isso é um rendimento bastante baixo se a gente compara com outras regiões. O que ele está dizendo aqui, olha, para te botar, para te fazer os vinhos e ter o direito de usar o selo DO Ribeira del Duero, tu tem que no máximo ter um rendimento de 7.000 quilos por hectare. Isso é baixo, porque tem regiões no mundo aí que faz 10, 12, 15, 20 mil quilos por hectare. Só que o que acontece? O vinho vai ficar muito mais diluído. Quando tu tem um controle de rendimento muito maior por hectare, o que faz? Faz com que a uva fique mais concentrada. Tu tem menos volume, mas tu tem mais qualidade. Por isso que você está entendendo que os vinhos de ribeira são mais concentrados, são mais intensos. A regra é mais rígida. É para ser um pouco mais concentrado, ser um pouco mais intenso. E tem um outro fator importante aqui, que é a quantidade de chuva. É uma região relativamente seca. Se a gente está falando de 400 a 500 milímetros por ano, é pouco, né? Mas ok, tanto que é permitido aqui o consórcio, né, que chama o consórcio regulador da denominação, pode autorizar a irrigação. E algumas áreas, inclusive, é permitido. Por quê? Porque pode faltar água. Principalmente a gente está vivendo agora um momento de aquecimento global, a gente está vendo, né, uma escassez de chuva, então tá ficando um pouco mais seco aqui também. Mas já é uma região seca. Então, uma região com altitude, com continentalidade, esses extremos de inverno e verão, uma região relativamente seca, e por isso também tu tem uma densidade menor, um rendimento menor nos seus vinhedos e no seu volume por hectare, tudo direcionando para uma concentração maior, para vinhos um pouco mais concentrados, para vinhos um pouco mais intensos, certo? E aí a gente vai ter esse cenário, invernos muito frios, neve direto. Olha aqui as videirinhas, olha que bonito, olha se não é lindo. Claro, olha aqui que eu falo para vocês. Tá, aqui tá tudo nevado. Daqui a pouco eu mostro um cenário sem neve para vocês verem. Mas olha aqui. Olha que essa comunidade bem pequenininha, uma cidadezinha. Olha aqui, dá para ver essas construções medievais bem antigas. Olha aqui as videiras. Olha aqui, dá pra gente ver as videirinhas aqui, tudo em arbusto. E olha aqui como são vinhas velhas, inclusive. A gente tem muitas vinhas velhas nessa região. O vinho que eu vou provar com vocês hoje, os vinhedos são de 1924, esse da Emílio Moro. Então a gente tem muitas vinhas velhas aqui e exige aqui muita manutenção de vinhedo também. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas olha que bonito esse cenário. Pequenos vilarejos, pequenas comunidades, cercadas de vinhedos, mas com invernos muito frios. Aqui, esse é um cenário legal também da gente ver aqui, comparando aqui algumas regiões produtoras e aí entrando, né, um pouco mais a fundo em Ribeira. O Rio Duero cruza essa região, então ele é super importante para essa área. Ele é super importante por quê? Porque ele vai fazer composições de solos diferentes. A gente vai ter na beira do rio uma composição de solo mais, aquele solo um pouco mais aluvial, um pouco mais de presença de areia, argila, um pouco mais de silt. Mas a gente vai tendo outras áreas importantes com maior presença de argila, maior presença de calcário, algumas áreas um pouco mais pedregosas. Aliás, esses 3 conjuntos de solos são os 3 mais importantes. Claro que eles vão se misturar, mas argila, calcário e pedra, né, chamam lá, né, as caliças, os pedregulhos, vão fazer diferentes perfis de vinhos. Ou seja, a uva vai ter diferentes características nos vinhedos nesses diferentes perfis de solo. E aqui, gente, antes de eu responder algumas perguntas, vocês também já conseguem ver que, olha só, dá para vocês terem uma noção aqui, dá para a gente pensar, dá que eu gosto que meus alunos pensem. O Rio Duero, ele começa aqui no sistema, né, a gente vai ter esses sistemas importantes aqui com altitude. Então o rio vai começar aqui nesses sistemas de cadeias montanhosas e vai cruzar essa região inteira. Inclusive vai entrar aqui em Portugal e virar o Douro. Se o rio está correndo para o mar, já dá para a gente pensar que quando a gente fala de ribeira, isso para vocês lembrarem, tá?
Aqui em Ribeira del Duero, a área que está mais ao leste é a área que tem mais altitude. A área que está um pouco mais para o oeste são áreas um pouco mais baixas. Mais baixas um pouco. A gente viu que a altitude aqui é acima de 700 metros. Então, para o oeste, são as áreas ali que a gente vai ter de 700, 800. Quando a gente vem mais para o leste, a gente vai chegando a altitudes maiores. Passando dos 1.000, né? 1.000, 1.100 metros de altitude. Então dá para a gente ter essa referência também. A gente entrar daqui a pouco nessas áreas, porque a gente tem dividido aqui, né? Dessa eu falei para vocês. A gente tem dividido em 3, em 4, na verdade pega 4, né? Porque pega um pouquinho de Segóvia aqui, que são 4 províncias importantes, como se fossem os estados, né? 4 estados importantes que entram aqui. E vai estar dividido aqui em diferentes proporções. Na principal delas, que é onde eu vou sugerir vocês fazerem base quando vocês forem visitar, é Burgos. Então aqui dá pra gente começar a entender um pouquinho melhor. E eles gostam de dividir em 3 grandes áreas de produção. Se a gente pega Ribeira, certo? 3 áreas. Então, essa área um pouco mais a leste, que eu falei para vocês, que tem mais altitude, né, que eles chamam de Sória, né, porque pertence à província de Sória. Depois, uma região mais central, aonde a gente vai ter perfis diferentes, que aí principalmente Burgos. Burgos é a cidade para vocês fazerem sede aqui, né? Vocês vão ver que tem várias pequenas cidades, inclusive bem importantes. Burgos é uma província, e a cidade que é a capital da província de Burgos também se chama Burgos. E depois o lado leste, que tem um pouco menos de altitude, é um pouco mais baixo, mas que a gente vai ter aí, lado oeste, desculpa, que a gente vai ter um solo com maior presença de argila, com maior presença de calcário, e esse solo vai fazer toda a diferença para os vinhos, onde eles vão ficar com uma acidez e uma intensidade maior. Aqui, gente, no oeste, é o grande oásis de produção de Ribeira. Na região central, aqui a gente tem muito volume, né? Claro, a gente está falando de uma régua de vinhos alto, né? Uma qualidade maior, mas aqui, de modo geral, nessa região central, são regiões um pouco mais novas, as videiras, né? Os vinhedos são mais novos, então tem um pouco menos de concentração nos seus vinhos. Os vinhos aqui são um pouco mais alcoólicos, são um pouco mais de intensidade, mas eles perdem um pouco em complexidade e em frescor. E quando a gente vai um pouco mais para o leste, que a gente tem um pouco mais de altitude, aí os vinhos ficam mais frescos. Eles perdem um pouco de complexidade também, mas eles ficam com um pouco mais de acidez. Eles perdem um pouco de álcool e de corpo, mas eles ganham um pouco mais de frescor. Por isso que o oeste, aqui, perto de Valladolid, é que a gente vai ter os vinhos com maior destaque. Videiras mais antigas, uma composição de solo muito interessante com calcário e argila, algum solo até pedregoso, onde os vinhos vão ter intensidade, mas mais que isso, vão ter complexidade e frescor. São os vinhos mais interessantes. Aliás, é aqui que a gente vai ter aquela maior concentração de vinícolas mais famosas. Entre elas a gente vai ter, né? A gente vai ter Pingos, a gente vai ter Emílio Moro, a gente vai ter Arzuaga, a gente vai ter Pesqueira, a gente vai ter Vega Sicília, Mauro. Aqui que vai estar o grande oásis para vocês se divertirem aqui em Ribeira. Deixa eu trazer umas perguntas de vocês, depois a gente volta aqui para entender um pouco mais essas influências de terroir aqui. E eu já tô louco para provar, vou provar o vinho com vocês daqui a pouquinho, tá? Algumas perguntas de vocês aqui. O Marcelo perguntou se eles não usam espaldeira. Usam, mas muita gente viu que tem pouca chuva. Né? 400 milímetros é pouco se a gente fala de uma região espanhola, que é um país um pouco mais quente. Então eles usam espaldeira, normalmente eles usam espaldeira para um volume um pouco maior, mas não significa que não tenha qualidade. Muitas das videiras são espaldeira.
E aí quando eles vão fazer condução para gotejamento também, para quando vai ter irrigação, mas usam espaldeira sim. Essas vinhas em arbusto normalmente são as vinhas mais antigas. Essas vinhas mais novas, eles já fazem espaldeira. Então tem arbusto, mas né, os gobelês, mas também tem bastante espaldeira. Tá? Uma outra pergunta que chegou aqui: qual a cidade seria ideal para fazer base e conhecer a região? Depende, tá? Depende. Eu recomendo muito Valladolid, que é uma cidade maior e é linda, tem uma estrutura, então vocês conseguem conhecer bem esse lado oeste que eu falei ali para vocês, porque tem uma estrada principal ali que vocês vão ter uma vinícola praticamente perto da outra, ok? Dá para ir até Pesqueira, que é uma comunidade bem bacana, que aí também tem várias vinícolas uma do lado da outra, é bem legal, tá? Pra vocês conhecerem. E dá para fazer sede em Valladolid. Ou Burgos, que é outra cidade grande, só que Burgos é uma cidade um pouco menor que Valladolid, uma cidade medieval, faz parte do Caminho de Santiago, também é bem aconchegante, assim. Aliás, Burgos tem uma cultura muito legal, tem uma história muito bacana. Recomendo para vocês, inclusive, para as meninas, tá? Pesquisem sobre El Cid, como é que ele se chama? Como é que chama? El Cid Peleador. Foi um cavaleiro muito importante, inclusive, na, na defesa, né, da região como um todo aqui, mas principalmente ele morava em Burgos e foi considerado um dos cavaleiros mais corajosos, nobres e bonito da Espanha. Não procurem por aí El Cid Peleador. Quem vai a Burgos tem estátua do Cid para tudo que é lado, porque ele era um combatente muito forte que ajudou né, a proteger a região da invasão dos mouros e tudo mais. Então tem uma história muito rica. A Catedral de Burgos é muito bacana. É uma cidade medieval, assim, então tu vê muita construção antiga, é muito legal. Valladolid já é uma cidade maior. E aí, claro, o que acontece? Como aqui são pequenas comunidades, vocês podem ficar hospedados nessas pequenas comunidades, mas é praticamente uma vida ali, tu vai ter pouca atividade ali, né? Então você vai ficar hospedado numa vinícola, por exemplo, a Arzuaga tem um hotel bem bacana, tudo aqui perto de Valladolid, né, que é um hotel vinícola, né? Tem a vinícola ali, tem uma estrutura de restaurante bem legal. Arzuaga eu recomendo fortemente. Tá? Os vinhos são muito bons também. Vocês estão falando sobre visitar, recomendo fortemente. Tá? A Kátia falou sobre o Mil Campos, Vinhas Verras. Mil Campos sim é legal. Já mudou um pouco de importador no Brasil. Eu comprava Mil Campos, é um produtor, é um vinho legal, que tinha um preço bacana. Quem trazia era o wine.com.br por um tempo, agora eu não sei quem é que está trazendo. Tá? E tinha um preço mais competitivo também. Produtos também a Wine que traz tem um preço mais competitivo. A Arzuaga, que eu falei para vocês, quem traz é a importadora Decanter. A Arzuaga, a régua é um pouco mais alta, tá? É um preço um pouco mais, o preço um pouco maior. Mas é uma vinícola também de altíssima qualidade, né? Realmente é espetacular. Quando a gente voltar, né, quando passar um pouco essa questão da pandemia, a gente voltar a querer fazer os grupos de estudos, né, os grupos que a gente que leva para fazer intercâmbio, a gente vai voltar aí para a Espanha, com certeza. E claro, vocês são meus alunos, são sempre poucas vagas, vocês são seus primeiros a ser, com certeza, informados, tá? A Lenir falando sobre as antigas adegas subterrâneas, a gente tem algumas adegas aqui que são super antigas, que são escavadas, assim, pega um pouco mais abaixo do nível da terra. E tem muita coisa legal aqui para ver. É realmente muito bonito, né? É realmente muito bonito. Vale a pena, mas quem for tem que agendar, tá? Não dá para ir na sorte, porque é uma região importante, mas muitas pequenas vinícolas, então tem que agendar, senão não chega lá, periga não ser atendido. E uma outra coisa, que é um ponto importante dessa região, é a quantidade de horas de sol. Se os verões são mais secos e mais quentes e mais longos, porque aqui a gente está falando de clima de influência mediterrânea, que tem esse perfil de ter os verões mais secos e longos. Só que aqui, como tem um pouco mais de continentalidade, também é um pouco mais quente, tem altitude que modera um pouco a temperatura, mas o mais importante de tudo, tem bastante insolação. Não necessariamente o calor, mas a insolação. A quantidade de horas sol aqui é super importante porque faz com que a videira consiga amadurecer muito bem essas uvas tintas com a pele, com a casca um pouquinho mais grossa. Da qual aqui
a Tempranillo é a protagonista. Mas a gente também vai ter outras uvas entrando no corte, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec. Falei para você, as castas internacionais aqui elas são importantes. Mas a denominação de origem exige, para os vinhos tintos, no mínimo 70% de Tempranillo. E aí vai poder colocar outras uvas no corte. E a Tempranillo aqui, ela vai ter alguns sinônimos. Por exemplo, Tinta del País, né? A gente vai ter, já vi até como eles chamarem de Tinto Toro, que é muito mais comum na região do Toro. Tempranillo eles vão chamar. Então tem alguns sinônimos que eles dão para Tempranillo aqui. Lembrando que os vinhos tintos representam mais de 80% da produção. A gente tem aqui um conceito muito legal, que é o conceito do Second Vins, né? Que é um conceito bem francês, bem bordalês de ser, que é tu tem um grande vinho, uma vinícola que é uma referência, que é aquela grande referência de produção, de qualidade, por exemplo, Vega Sicília, mas Vega Sicília tem um Second Vin, né? Que é o Valbuena 5, que é um vinho de altíssima qualidade e ele é menos caro do que o vinho protagonista. Pingus, por exemplo, tem um Second Vin chamado Flor de Pingus, que é um vinho. Eles continuam sendo caros, eles são menos caros que o vinho principal. É como aquela referência bordalesa, né? Que tem um grande chateau em Bordeaux, que tem um vinho referência, e tem um Second Vin, que é um pouco menos caro. E normalmente, gente, vou falar a opinião minha, tá? Dica para vocês. Claro, Vega Sicília é um vinho referência, é um vinho ícone. Quando vocês tiverem a oportunidade de provar, provem. Mas vou dizer para vocês que Vega é um vinho que precisa de muito tempo para ele ficar mais macio, porque ele é um vinho muito duro. Ele é um vinho que tem... E olha, a gente tá falando de um vinho que muitas vezes passa 7 anos em madeira. E depois mais 2, 3 anos em garrafa. Ou seja, é um vinho que ele é, para aguentar esse tempo, é um vinho muito potente, é um vinho muito intenso. E que precisa de tempo para ele amaciar. O último que eu tomei foi 2005. Gente, novo. Isso faz uns 2 anos, né? Foi 2 anos que eu tomei Vega. Eu abri uma garrafa em 2005. Era um vinho novo. Novíssimo. Sabe? Ele já precisava de muito tempo para ele poder se mostrar o seu melhor. O Second Vins, por exemplo, Valbuena 5, é um vinho que vai ficar pronto mais cedo. Então, além dele ser menos caro, são vinhos que vão entregar muita qualidade, mas vão entregar um pouco mais do seu melhor mais cedo que os seus protagonistas. Não estou dizendo que não é para vocês tomar Vega Sicília, nem que não é para vocês tomar Pingus, não, tomem. Tá? Mas já saibam aí que precisa de tempo. Né? E aí é normal vocês encontrarem aqui, eu falei para vocês, né, a Tempranillo aqui aparecer com o nome de Tinta del País, Tinto Fino, Tempranillo, até Tinta de Touro eu já vi aqui aparecer, tá? Então, pode aparecer menos comum, mas a citação para Tempranillo é mais comum lá em Touro. Tá? Mas são sinônimos aqui, né, que vai acontecer, então vocês vão encontrar. Tempranillo é a protagonista, né? A Tempranillo é a protagonista de toda a Península Ibérica. Esse é um ponto importante, tá? Toda a Península Ibérica aqui a Tempranillo é a protagonista. Então ela aparece muito bem, tanto em Portugal, na Espanha mais ainda. E aqui a gente vai encontrar sinônimos para ela. Ribeira é bem comum esses dois sinônimos, Tinto Fino e Tinta del País. Tempranillo aparece bem e até alguns outros sinônimos vocês vão encontrar aqui. Tá? Então não estranhe. O que interessa é o perfil vitícola da Tempranillo. Por que ela se dá bem aqui? Primeiro, ela é uma uva que eles chamam de temprana. Ela amadurece um pouco mais cedo. Falei para vocês que o inverno aqui é muito frio. Como o inverno é frio e dura um pouco mais de tempo, a brotação vai acontecer um pouco mais tarde. Mas o período de amadurecimento da Tempranillo é um pouco menor. Só que o que acontece nessa soma de informações aqui? Começa a brotar um pouco mais tarde, tem altitude, tem amplitude térmica, o ciclo vai ser mais longo. É normal a colheita aqui em Ribeira acontecer já no outono. Né? A gente está falando de a gente colher em outubro, que não é o tão convencional. O convencional aqui é colher em agosto, né? Na Europa, né? Vai ter a vendimia em agosto, setembro. Aqui chega a se colher até em outubro. Mas como a Tempranillo é uma casta que a gente colhe ela um pouco mais cedo,
essa soma de fatores faz com que a Tempranillo aqui, primeiro, já tem o clone com a casca um pouco mais grossa. Tu estende o perfil de amadurecimento. Ela vai ficar com uma complexidade maior. Só que ela precisa de manutenção. Como ela é muito produtiva, tu precisa podar e deixar o rendimento dela ser menor. Para quê? Para que ela concentre um pouco mais as suas características. Senão vai fazer um vinho um pouco mais diluído. Só que se a gente pega o perfil médio de Tempranillo, o que a gente pega na maioria dos Tempranillos? São vinhos com um pouco mais de tanino, mas com esse corpo e essa acidez média. Em Ribeira, o que vai acontecer com essa soma de terroir que a gente falou? Essa estrutura tânica vai aumentar, essa intensidade de cor vai aumentar e essa acidez também vai aumentar. E o perfil de aromas e sabores vai ficar mais complexo. Associada à regra da denominação que diz que o rendimento deve ser no máximo 7.000 quilos por hectare, faz com que o rendimento tenha que ser menor. Tudo está direcionando para fazer um vinho mais concentrado. Esse ciclo mais longo, vegetativo, permite manter esse frescor e desenvolver um pouco mais o perfil aromático, complexidade aromática. E mais um ponto, Tempranillo é uma uva que se dá muito bem em processos oxidativos, ou seja, ela é resistente, ela se dá bem à madeira. E aqui a madeira vai ser importante. Inclusive, a gente tem uma regra aqui, na denominação tem uma regra, para se usar o selo, que é aquele clássico, né? O vinho jovem, criança, reserva e gran reserva. Eu já vou mostrar para vocês. Então, a Tempranillo se dá muito bem com madeira, como ela é a uva principal, que ela exige no mínimo 75%, né? Esse é o número, no mínimo 75% de Tempranillo. E aí as uvas que vão entrar no corte são Cabernet Sauvignon, é Merlot, a própria Malbec, a Garnacha, que também são outras uvas que se dão bem com madeira. Elas conseguem, né, ter esse amadurecimento, entre aspas, oxidativo, em processo oxidativo, e se dá muito bem. Então, estamos falando de uma região linda, uma região complexa, uma região que faz vinhos intensos e complexos, e que também vai seguir a regra, né, vai ter a sua regra para vinhos com amadurecimento, né? Amadurecimento e envelhecimento. O que é essa regra? Primeiro é o seguinte, para a produção de vinho, tá? A gente tem as uvas protagonistas, tá aqui. Pode produzir vinho tinto, vinho rosé e vinhos brancos. Vinhos rosés é uma quantidade pequena, encontra, mas é uma quantidade bem menor. Principalmente naquela parte central ali que eu falei para vocês, Burgos, aquela parte um pouco maior, centro de Ribeira, a parte central de produção de Ribeira del Duero, a gente encontra alguns vinhos rosés um pouco mais comuns. Eles estão tentando trazer algum protagonismo para os vinhos brancos. Mas o grande protagonista, com certeza, são seus vinhos tintos. A regra da denominação diz o seguinte, para vinho tinto, no mínimo 75% de Tempranillo. E aí o produtor pode escolher. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero ter um envelhecimento maior. Bom, se tu vai ter um envelhecimento maior, tu pode seguir a regra da denominação e botar os selos de envelhecimento, ou seja, que eu falo de amadurecimento e envelhecimento, que aqui é bem controlado, aqui é bem rígido, diferente de países do Novo Mundo. Os vinhos regulares, eles chamam, né, são os vinhos jovens, os vinhos do ano, os vinhos que não tem necessariamente regra de passagem por madeira, de amadurecimento e envelhecimento. Quando eu falo amadurecimento, passagem por madeira. Quando eu falo de envelhecimento, é em garrafa. A partir da hora que entra em garrafa, entra no processo de envelhecimento. Não que o vinho está ficando velho, mas ele está no processo de envelhecimento do vinho. O regular é o chamado Conceja. Que ele diz o seguinte, olha, o Conceja, para botar o selo Conceja, só tem que seguir a regra de percentual de uva, a regra de densidades, as outras regras de produção, mas inclusive tu não precisa nem passar por barrica. Tá? Não precisa. Ah, mas eu tenho ali um Conceja que eu quero, vai passar até 3 meses por barrica. Tu pode até, inclusive, chamar ele de Roble, mas ainda com o mesmo selo. Ah, e eu tenho um outro vinho aqui que ainda está entrando em classificação, enfim, vai todos usar, tá seguindo a regra de denominação, vai usar o selinho, certo?
somente de Conceja, que vai dizer que é o ano de produção desse vinho. O ano da vindima, na verdade. Mas daí, tu quer ter um amadurecimento e um envelhecimento maior. E aí, tu pode, inclusive, pode pedir o selo dizendo que teve esse amadurecimento e esse envelhecimento maior. Que diz o seguinte, olha, criança é o vinho que vai ficar no mínimo 24 meses, sendo que tem que ficar no mínimo 12 meses em barrica. Barrica de, no máximo, 330 litros. Ou seja, tem que ser barrica menor de 330 litros. Olha como a regra é alta, é rígida. Barrica de, no máximo, 330 litros. Quer chamar de criança? No mínimo 12 meses em barrica e no mínimo 24 de amadurecimento e envelhecimento. Ou seja, vai ter, se tu deixou 12 em barrica, tem que deixar pelo menos mais 12 em garrafa. E isso também serve para rosé e para brancos. Só que para rosé e brancos, no mínimo 6 meses em madeira, com 18 total. Isso para Ribeira, tá? Que vai mudar para cada denominação da Espanha. Se tu quer usar o selo reserva, é mais rígido ainda. Que diz que tem no mínimo 12 meses em madeira e no mínimo total de 36 meses. Para branco, no mínimo 24 total, sendo no mínimo 6 em madeira. Brancos e rosés. O que isso significa? Que para te deixar um vinho no mínimo 12 meses em madeira, no mínimo 24 para fazer criança, no mínimo 12, no mínimo 36, o produtor pode deixar mais, tá? No mínimo 36, a uva tem que ser cada vez mais, ter mais qualidade. A uva tem que ser mais concentrada. E isso vai fazer que com o vinho vai custar mais caro também. E vai ter a possibilidade de usar e pedir o selo Gran Reserva, que é no mínimo 60 meses. Sendo no mínimo 24 em madeira e no mínimo 60 meses no total. Pode ficar mais tempo. E aí tu vai pedir o selo Gran Reserva. Vou dizer para vocês, gente, que isso aqui é muito utilizado na Espanha. Cada denominação de origem pode ter uma oscilação, mas vocês podem ver que é bem rígido, é bem controlado. E um outro ponto importante é o seguinte, Ribeira é uma região que ela é tão valorizada que muitas vezes os produtores eles só pedem o selo do ano. Eu vou provar um vinho com vocês que ele passa algo em torno de 18 meses em madeira e depois passa um tempão em garrafa, que poderia muito bem ser classificado, por exemplo, como reserva, que é o Malleolus da Emílio Moro. Eles classificam, eles pediram o selo de Conceja, o selo do ano. Ah, Marcelo, mas isso não desvaloriza o vinho? Depende, porque o produtor ele é tão bom que ele pediu o selo da denominação e nem pediu o selo, né, necessariamente de ter, de mostrar que seu vinho é criança, reserva, enfim, que pode, a gente vai encontrar. Claro que o preço vai ser mais caro, quanto, né, normalmente. Ou o produtor ele é muito bom e está menos preocupado com o selo, né? Ele pede o selo da denominação, mas vai botar aí como Conceja. Ok, produtor também faz toda a diferença. Aqui só um pouquinho para a gente finalizar, a gente ir para a degustação. O que também é importante? Então, tintos no mínimo 75% tempranilho, vinhos rosés tem que ter no mínimo 50% de castas tintas das autorizadas, ou seja, 50% pode ser uvas brancas, e para vinhos brancos, no mínimo 75% da albilho. Essa uva é que é a albilho branco que eles estão usando para resgatar um pouco do know-how e trazer um pouco de destaque para os seus vinhos brancos da região, que o maior protagonista são os vinhos tintos, disparado. Tá? Então eles estão fazendo um trabalho muito grande agora de recuperar as uvas brancas aqui, dar um protagonismo. Inclusive eles estão fazendo um selo um pouquinho diferente, né? Esse selinho aqui mais verdinho. Eles fizeram vários materiais agora chamando, né? Eles chamam de Ribeira Branca, Ribeira Blanca em espanhol e White Ribeira em inglês. A uva albilho é a protagonista dessa região, que é uma uva autóctone dessa região, mas eles também usam verdejo, eles usam outras uvas aqui para complementar aqueles 25%, porque no mínimo aqui a gente está falando de 75% da albilha branca. Mas ainda a se desbravar, né? Eu provei alguns quando eu fui lá, interessantes, a qualidade está subindo, mas ainda ficam bem às sombras dos vinhos tintos. Né? Outro ponto importante, para seguir a regra de denominação, então as barricas de no máximo 330 litros, ou seja, então são barricas pequenas, pode ser barrica francesa,
pode ser barrica americana, pode ser usada, pode ser nova, os produtores vão fazendo um misto. Aliás, é obrigatório, então, a passagem por madeira aqui vai ser em barrica. É legal a gente ver essas salas de barrica com várias barricas. É bem bacana, algumas vinícolas chegam até a ter tanoaria para poder reformar as barricas e tudo mais. E é uma regra de exigência do estilo, também vai direcionar um pouco o estilo, né? Se é jovem, se é criança, se é reserva ou gran reserva, mas com regras muito rígidas. Então isso dá um direcionamento para o consumidor. E esse direcionamento é também super importante. O produtor sabe que vai pagar mais caro, mas que tem uma regra de produção bem mais rígida. E só para a gente ir para a degustação, porque eu vou falar sobre isso agora quando eu vou estiver degustando esse vinho com vocês, é os solos. Porque a gente tem diferentes perfis de solos aqui. São solos antigos. A gente tem, né? A gente sabe então que é leito de rio em uma boa parte. Então a gente vai ter essa mistura de solo um pouquinho mais aluvial com areia e tudo mais. Mas esses 3 solos aqui, com predominância argilosa, com predominância de calcário e com predominância pedregosa, vai fazer diferentes perfis de vinhos. Os vinhos com maior predominância de argila, que vem as uvas de solo argiloso, o vinho vai ter um pouco mais de estrutura, vai ter um pouco mais de intensidade. Os vinhos, quando vem de solo com uma presença maior de calcário, a gente vê esse solo, né, que fica um pouco mais claro, a argila ele fica mais avermelhado. Aqui o solo com calcário fica um pouco mais esbranquiçado, um pouco mais claro, né? Não chega a ser aquele solo de giz, mas é um solo com uma mistura de argila, areia e calcário. Ele vai ter uma acidez, uma complexidade, né, um pouco maior. E quando vem de solos mais pedregosos, ele vai ter normalmente um pouco mais de corpo, mas vai ter uma textura um pouco mais macia, né? Vai ter esse tanino um pouco mais macio, ok? Perfis diferentes. E aí alguns produtores, eles fazem vinhos de vinhedos com predominância de solos diferentes. Alguns fazem blends de solos diferentes, mas até estou falando para vocês de Emílio Moro, porque Emílio Moro faz essa linha Malleolus com um vinho de cada um desses solos. Então vai ter o Malleolus, vai ter o Malleolus de Valdemar Ramiro, que eu vou provar com vocês, e vai ter o outro Malleolus de Sancho Martin, que esse aqui tem um rótulo meio esverdeado, que também vai ter outra composição de solo. E aí são vinhos 100% tempranilho de solos diferentes. E isso que eu vou provar com vocês. Eu vou provar com vocês agora um tempranilho, depois eu volto aqui para trazer uma dica, final para vocês aqui de quais os vinhos, como encontrar mais informações, tudo mais, algumas vinícolas importantes. Mas eu vou provar com vocês um vinho, deixa eu mudar aqui para essa câmera, que é um vinho 100% tempranilho, de Ribeira, da Malleolus, que passa em torno de 18 meses em madeira, mas ele usa o selo, que é o selo só da denominação. Ele nem pede o selo acima disso, que é o que ele usa. Ou seja, por mais que ele pudesse, ele até nem pediu. Mas um vinho que é caro, tá? Um vinho que a qualidade é alta, mas o preço também é alto, tá? E o Protos também, se vocês olharem aqui, ó, também usa o mesmo selinho. Tem que dizer o ano. O Protos é 2018, o Malleolus é 2015. Esse aqui eu comprei lá na vinícola. Mas vocês encontram no Brasil, tá? Vocês encontram sim. Vou provar com vocês. Deixa eu servir uma dose aqui. E, gente, quando eu servi essa dose, vou dar para essa câmera, fazer a degustação comigo, o perfil de aromas que saiu desse vinho foi qualquer coisa espetacular. É uma intensidade de cor que a gente já pode chegar a muita, talvez média mais para muita. É 2015, mas ainda predomina essa coloração bem avermelhada no centro aqui, bem rubi, e na borda um leve toquezinho, começando um leve toquezinho, mas ainda predomina o avermelhado, né? Tudo rubi, e um leve toquezinho granada, mas ainda nem dá para botar como halo, nem com reflexo, o vermelho ainda predomina. Tem bastante intensidade de cor. Tem os pigmentos aqui na taça, vocês vão conseguir ver aqui, ó, dá pra ver, ó. Tá vendo aqui que tem os pinguinhos na taça? Aqui, ó. Vou botar aqui o fundo branco pra vocês verem, olha. Ó, os pinguinhos na taça pigmentado, né? Carvalho, a coloração, bastante intensidade de cor. No nariz, uma intensidade, pode botar como muita intensidade de cor, muita intensidade de aroma. Nossa, e uma complexidade
Primeiro, é um vinho que só tem cheiro de vinho, um vinho bastante limpo no nariz, complexo, uma intensidade, já pode colocar em muita, eu tô com 3 dedos aqui de distância, dá para entender todo o perfil de vinho. E aí uma nota, bom, é bem complexo o vinho. Tem muito ainda o caráter da fruta, tem uma cereja e uma ameixa bem madura, vermelha, mas bem madura. E depois começa uma nota de especiaria, começa a nota de, tem uma nota de quase um caramelo, começou a ficar aquele caramelo meio empireumático, né, meio aquecido. Já tem algumas notas terciárias, tem uma nota que remete a alguma coisa de uma madeira um pouco mais, aquela caixa de charuto. Tem uma nota de fumo, aquele fumo que tu vai macerar para botar no cachimbo, para né, montar o fumo em si. Nossa, tem uma nota de cravo, tem uma nota de canela. Isso que eu nem agitei a taça. Tá certo que eu já servi faz um tempo, mas agitando a taça, o perfil da fruta explode. E aí essas notas secundárias, aquele começo de terciário fica um pouco mais escondido e eu já vi o perfil da fruta explode. Fica um vinho muito frutado. Vou colocar na boca agora. Vou tomar um gole d'água antes. Mas aquele vinho que tu tá cheirando e tá uma salivação daquela vontade de provar. Porque em nariz é um vinho complexo, bem complexo. Em boca. Seco, tanino médio mais, corpo médio mais, álcool médio. Tá subindo um pouquinho, mas muito equilibrado. Acidez também média, sobe até um pouquinho menos que o restante da estrutura, mas seguro o conjunto, impressionante, né? Seguro o conjunto. E a característica de sabor em boca, primeiro, muito primário e secundário em boca, quase não sente esse terciário ainda. Essa nota do fumo, nessa nota dessa caixa de charuto com fumo. Então, remete um pouco a charuto não aceso, né? Que a gente sente só o charuto. Em boca, muito caráter da fruta, muito caráter da madeira, muito esse caráter muito especiado em boca, muito mais essa nota do cravo, a nota da canela, essa nota da alguma coisa empireumática, tem um toque de quase um defumado, quase uma madeira defumada, aquela madeira que defuma a carne. Gente, é um vinho intenso, mas complexo. Nível de qualidade, olha, de muito bom para excelente. A gente começar a discutir, debater um outro ponto aqui, mas super intenso, super concentrado, complexo e um vinho para muito tempo pela frente ainda. Apesar da acidez estar segurando muito bem o conjunto, as notas terciárias em boca a gente quase não sente ainda, então um vinho que tem tempo pela frente. E que é 100% tempranilho. Deixa eu trazer aqui para vocês verem. É um vinho que é 100% tempranilho. Só que esse vinho vem de solos mais argilosos. Então é um vinho que vem, ver se dá para vocês verem aqui. Opa, aqui, deixa eu pegar o foco aqui. Dá para vocês verem aqui que é 100% tempranilho. E é um vinho que, olha, potente, intenso. Bom, a garrafa pesa, acho que 1,5 kg, 2 kg, só ver só a garrafa. Mas é realmente espetacular, dá para entender bem porque que é o destaque dessa região, né? Essa região, o destaque são esses estilos de vinho mais potentes, mais intensos, mais concentrados, mais aquele volume de boca, aquela intensidade. Olha, me chama a atenção pelo nível de qualidade. É o que eu espero de Ribeira. Né? Vou dizer para vocês, é o que eu espero de Ribeira. Eu espero exatamente isso. Nível de qualidade realmente alto. Tá? E olha, vou dizer para vocês, entregando super bem. Vou passar algumas dicas para vocês aqui para a gente vocês pegarem mais informações, enfim, para a gente finalizando a nossa aula. Já passou voando, como sempre, né? 1h30 de aula aqui. Que são algumas dicas para vocês terem algumas, né? Para vocês continuarem aprendendo um pouco mais sobre Ribeira, buscar um pouco mais de informação, entendeu? Buscar os produtores, enfim, o que fazer lá. Vou passar umas dicas. Deixa eu responder aqui algumas perguntas para vocês, que o Marcelo até falou aqui. Deixa eu botar aqui, trazer vocês aqui para eu ler vocês. A Kátia falou que o Protos tem na Wine, é a Wine que importa para o Brasil.
tá na faixa aí do centro. Ela falou que para só sair uma promoção, enfim. Ah, não, o Protos Clarete, que ela tá falando. Que é o rosé, tá? Mas a wine traz o tinto. Às vezes, claro, esgota, eles trazem de novo, como eles são importadores. Seguidamente tem. O Marcelo perguntou se a questão do carvalho para denominação, para regra de denominação de origem Ribeira del Duero pode ser indiferente. É indiferente. Tá? Só que a regra é tamanho da barrica. Aliás, era muito comum eles usarem aqui barrica americana. Hoje já é misto entre barrica americana e entre carvalho americano e carvalho francês. Já é bem misto. Inclusive, eles gostam de dar um destaque muito grande para madeira, eles usam muita madeira. Vocês viram que a regra é barrica de no máximo 330 litros. Então não pode usar bote para aquele. Pode usar bote para fermentação, mas não pode usar aquelas grandes pipas, mas não pode usar para o amadurecimento do vinho, tem que ser barrica. Exatamente porque para o vinho entrar em barrica, o vinho tem que ser, a uva tem que ser boa, o mosto tem que ser bom, o vinho tem que ser bom. E eles querem exatamente subir a régua de qualidade. E aqui a DO, né, a denominação de origem, faz com que a régua de qualidade suba. Realmente sobe. E eles são exigentes exatamente para isso. Por isso que é um pouco mais caro. Né? Por isso que a gente acaba pagando preço um pouco mais elevado. A gente falando para organizar um grupo para a gente conhecer Burgos. Vamos sim. Né? A gente levou um grupo agora, antes da pandemia. Foi a última vez que eu fui. E foi muito legal. A gente organiza, né? Mas eu aviso vocês quando a gente tiver uma nova turma, a gente faz as imersões de estudo, gastronomia, visitar vinícolas, enfim, a gente faz as imersões, que são grupos bem pequenos, sabe? Por isso que eu vou avisar vocês primeiro, são grupos bem pequenos que a gente faz. A gente faz para vários países, inclusive, tanto a América do Sul quanto a Europa, enfim, né, Oceania, tudo mais. Mas eu aviso vocês, tá? A gente faz 3 ou 4 imersões que a gente faz por ano. Vamos organizar assim, tá? Vocês vão ficar sabendo primeiro. O Luiz falando, Luiz Pereira, tinto fino em Ribeira del Duero e em Portugal, tinta Roriz. Sim, em Portugal ganha outros nomes também. É uma uva super importante, né? Tempranillo é uma uva super importante. O Marcelo falando que considerando a acidez de alguns desses vinhos, de modo geral, Marcelo, falando da acidez de Ribeira, normalmente é média para média mais, até chegando em muita acidez. Normalmente são vinhos mais frescos. Não é tão convencional isso em Tempranillo. Tempranillo não é uma uva tão ácida por natureza. Mas, com esse fator de terroir, principalmente amplitude térmica, um pouco mais de altitude, faz com que os vinhos tenham uma acidez um pouco maior. Certo? Principalmente quando vem solo até um pouco mais calcário. Quando tem mais calcário, a acidez ainda se destaca. Ok? Se destaca. Legal, turma. Algumas dicas finais aqui para vocês. Eu respondo depois mais umas perguntas aqui. Algumas dicas finais são importantes. Aonde buscar mais informações sobre os vinhos de Ribeira del Duero. E aqui, dica de ouro, tá? Dica de ouro. Entrem no site oficial da denominação, que é www.ribeiradelduero. Ribeira não tem I, tá? Não é Ribeira, é ribeiradelduero.es. Aqui vocês vão encontrar a lista dos produtores, vocês vão encontrar rotas, vocês vão encontrar um monte de informação complementar para vocês entenderem tudo aqui sobre a região e tudo mais, tá? Então vocês podem entrar aqui para buscar mais informações, saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais. O site deles é bem rico em informação, tem um monte de foto legal, recomendo fortemente para quem gosta, quem quer aprofundar um pouco mais. O principal eu trouxe aqui para vocês. A gente poderia fazer várias aulas só para falar de Ribeira, porque merece. Olha, não sei se futuramente a gente não vem com mais uma aula complementar de Ribeira, porque vale a pena. Inclusive, alguns produtores aqui, né, que eu trago para vocês, são produtores muito bons aqui. Pesqueira é um ícone aqui dessa região, né? Quem importa pesqueira pro Brasil é a Mistral. Emílio Moro, já falei para vocês. A Alto é outro produtor muito legal, tá? Também faz poucos rótulos, mas com uma qualidade alta. Gente, vocês vão ser muito bem servidos em diferentes produtores aqui dessa região. Tá? Podem ter certeza. Vinhos tintos é um pouco mais difícil. Vinhos brancos é um pouco mais difícil, mas vinhos tintos aqui, principalmente um pouco mais concentrado, um pouco mais intenso, vocês vão ter aí com muito mais do que sobras. Tá? Muito mais. Que vocês vão ficar muito bem servidos aqui de vinhos simplesmente incríveis. Tá bom? Turminha, chegamos no final da nossa aula, né? Passou super rápido, foi incrível, né? Vou deixando um beijo muito mais que especial aqui no coração de cada um de vocês.
Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.